Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez, começando um novo dia. E no dia de hoje eu quero mais uma vez transmitir a todos vocês o nosso desejo de felicidades, mas deixar um abraço especial com os que hoje completam mais um ano de vida. A vocês todo o nosso carinho, todo o nosso amor e todo o nosso desejo de muita paz e muitas felicidades sob a direção de Deus. A todos aqueles que nos assistem, o convite que temos feito diariamente, a que dediquemos os próximos instantes ao estudo da Palavra de Deus, à reflexão sobre aquilo que Deus tem a nos falar. E eu espero que esta reflexão seja útil à sua vida, seja útil ao seu dia. Temos, durante esses dias, refletido sobre alguns temas propostos pela campanha dos 100 dias que impactarão o Brasil. Hoje quero continuar nessa direção com você e quero fazer referência à reflexão proposta por hoje. O pastor Gilson Bifano, que coordena o Ministério Oicos, Ministério de Apoio à Família, faz uma série de considerações na reflexão de hoje a respeito da família e do modo como em nosso país a família tem sido um objeto de preocupação, tem sido objeto de atenção. Lamentavelmente, por influência de diversas situações, inclusive da mídia, a família tem sido destruída. Nas últimas 2 décadas, o número de divórcios no Brasil triplicou. Hoje já se fala em um divórcio para cada 4 casamentos, e uma situação que tende a se agravar ainda mais, com muitas vezes a própria mídia estimulando um comportamento pernicioso, um comportamento destrutivo para o lar. Isso tem acontecido de forma preocupante. Outras preocupações em relação à família são ainda maiores. O relacionamento entre pais e filhos tem sido minado também por uma atitude de omissão por parte dos pais. Omissão até estimulada algumas vezes pela sociedade e por elementos externos. Pais omissos na instrução aos seus filhos, pais omissos na correção aos seus filhos, pais que não conseguem estabelecer limites aos filhos ainda em desenvolvimento. E isso tem gerado sérias dificuldades no processo de formação das novas gerações. Os ensinamentos das Escrituras têm sido esquecidos, têm sido desconsiderados, têm sido desvalorizados, têm sido algumas vezes combatidos. E temos muitas vezes colhido o fruto dessa atitude e dessa postura com a destruição dos lares, com a destruição das famílias. Hoje nós assistimos a um envolvimento precoce de crianças nos vícios tolerados ou permitidos legalmente, mas também naqueles que são considerados não aceitos pela sociedade. E as drogas têm atingido muitas vidas, muitos jovens, muitos adolescentes, algumas vezes crianças. Tudo isso como consequência da desestruturação da família, do desmonte da família. A onda e a força, a pressão exercida pelos meios de comunicação tem estimulado a iniciação sexual precoce de adolescentes. E hoje muitos adolescentes já têm uma vida sexual ativa, o que tem gerado problemas graves e mais graves. No efeito dominó, uma situação gera outras dificuldades. São novas vidas que são geradas sem nenhuma estrutura e sem nenhuma condição de formação e de desenvolvimento. E essas novas vidas certamente darão origem a famílias desajustadas quando houver família. Algumas vezes a inexistência de qualquer relacionamento familiar, de qualquer laço familiar, torna a possibilidade de crescimento equilibrado de alguém ínfima, insignificante. Para tentar corrigir alguns erros, propostas são feitas que causam mais prejuízo e mais destruição ainda, como é o caso da proposta atual de adoção de crianças por casais homoafetivos. Esse tipo de proposta certamente gerará famílias mais desestruturadas ainda, porque crianças criadas num ambiente onde não há noção de papéis de pai e de mãe, com muito pouca possibilidade, darão origem a famílias estruturadas e equilibradas. O processo de destruição por que passa a nossa família é algo assustador. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que todas estas constatações não têm necessariamente um cunho religioso, não têm necessariamente um caráter cristão.
É uma constatação que pode ser feita por qualquer pessoa, independente de sua corrente ou de sua linha religiosa. A linha seguida pela nação brasileira em relação à família é preocupante. Vivemos uma rota suicida. Já colhemos os frutos, os resultados, os efeitos desse veneno que tem sido tomado ao longo das últimas décadas, e o prognóstico é o pior possível. A expectativa é de uma destruição cada vez maior. Por isso, e agora sim dando um direcionamento religioso no apontar soluções, eu quero chamar a sua atenção para um versículo extraordinário das Escrituras que está no Salmo de número 127, no versículo 1, onde a Bíblia diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A palavra de Deus está a nos lembrar que o único caminho, que o segredo, que a única solução está em voltarmos a nossa atenção para Deus. A presença de Deus na vida da família, o contato com Deus mantido pela família, a direção de Deus para a vida familiar e a busca das instruções divinas encontradas na sua palavra para a nossa conduta, para o nosso caminhar. Isto é o único caminho capaz de nos apontar uma família equilibrada, uma família sólida em meio a tanta turbulência e a tanto desequilíbrio. Filhos criados sob a instrução do Senhor, filhos criados à luz da palavra de Deus, filhos instruídos em igrejas que montem uma estrutura de escola bíblica que possa proporcionar desenvolvimento, inclusive de valores, de princípios, de noções éticas fundamentais ao relacionamento social, são a nossa esperança para o futuro. Se temos dificuldade para resolver a situação no nível do atacado, é preciso atingir um caminho certo em cada situação individual. E eu quero agora que você concentre a sua atenção no seu lar, na sua família. E em relação aos que você ama, você assuma uma atitude de buscar ao Senhor e de buscar no Senhor a direção para a sua vida familiar. Se o Senhor não edificar a casa, todo esforço será inútil. Vamos orar. Pai querido, ao nos assustarmos e nos preocuparmos tremendamente com a situação de nossa sociedade e das famílias que a compõem, eu quero recorrer a Ti, Senhor. Pedir que neste instante fales aos corações daqueles que nos assistem neste momento, para que haja, Senhor, a percepção da necessidade que as famílias têm de Ti, e que se abra espaço nessas famílias para a Tua presença e para a Tua direção. Que a Tua palavra seja luz, a guiar e a iluminar o caminho dessas famílias. Amém. Lá vem o sol pra dizer que enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.